Separou um trecho da declaração do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que foi entrevistado no CNN 360. O economista disse que vê com muita preocupação as primeiras medidas que estão sendo anunciadas na área econômica. Vamos ouvir. Eu não declarei o meu voto por razões econômicas, tá? Foram razões políticas. Eu achava que seria totalmente perigoso e inconveniente dar um segundo mandato ao atual presidente. Essa foi a minha razão. Eu tinha esperança de que na área econômica as coisas fossem caminhar na linha do que foi o primeiro mandato do presidente Lula. Ainda há tempo para alguma correção de rumo, mas as linhas gerais já estão lançadas e eu tenho, portanto, aí assim na cabeça um cenário para a economia bem ruim. Tá aí o Armínio Fraga. Eu jogo para você, Madar. Muitas vezes as pessoas estranham que alguém vote e depois acabe criticando, né? A gente vê muitas vezes um compromisso eterno com aquele voto feito, manifestado publicamente. E, obviamente, se pode criticar o voto, se pode criticar até a crítica que faça agora, se pode criticar um monte de posição e até a alegação usada para votar. Quer dizer, muitas vezes as pessoas discordam dessa alegação de que era arriscado dar um segundo mandato, esse voto pela democracia, etc. Tudo isso é passível de crítica. Agora, a vigilância tem que existir para todo mundo que vota, né? E, na verdade, a gente está falando aqui de democracia, né? Para a gente ter uma manutenção da democracia, a gente tem de ter uma oposição democrática ao governo da vez. E pode ser que esse pessoal que ficou, vamos dizer, desgostoso ao ver que a condução econômica não é o que Lula deixou nas entrelinhas, porque nas entrelinhas ele falava dos mandatos dele. E eu concordo nisso 200% com o Hélio. Esses economistas se manifestaram publicamente, fizeram questão de fazer carta, assinar, porque as pessoas entenderam daquele discurso meio cifrado do Lula que ele ia trazer de volta o primeiro governo dele, que era um governo em que ele chegava tendo de mostrar algo diferente da essência do discurso dele anterior. Teve aquela carta aos brasileiros, ele precisou estender a mão ao mercado, precisou colocar um empresário de vice. Agora não. Agora, qual que foi a promessa dele? De que ele era o sinônimo de democracia. E foi nessa conversa que essas pessoas todas entraram. A eleição agora está feita. Para a gente ter uma oposição, a única oposição ao Lula não pode ser gente que já se divorciou da realidade, que foi por uma porta de quartel, que fica mandando mensagem cifrada para pessoas que estão numa espécie de seita política. Tem gente que está vendo mensagem cifrada até no vídeo de Natal da filha do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, não pode ser isso a oposição a um governo, porque senão você não tem democracia. Você tem uma oposição delirante e um governo que se fortalece porque a oposição é muito ruim. Esse movimento dos liberais criticando talvez seja o maior ganho para a democracia que a gente tenha nesse momento. Uma formação de uma oposição liberal e conservadora que seja democrática. Isso é muito necessário. Eu sei que o PT vai fazer o possível e impossível para atacar carimbo de bolsonarista e fascista em qualquer um que criticar qualquer coisa que o PT faça. Isso desestimula a formação dessa oposição, mas ela é muito necessária para a manutenção da democracia. Vila, houve um deslumbramento muito grande com o Lula depois de tudo que se passou no Brasil com os governos do PT? É bom lembrar que o Bolsonaro é o pior quadriênio da história republicana. 700 mil mortos. 700 mil mortos. E no Rio de Janeiro, o segundo deputado federal mais votado era ministro da Saúde, um general de 3 estrelas. Nós assistimos cenas de terror aqui no Brasil. E 49% dos brasileiros votaram no terror. Eu até entendo que parte desses 49% votaram contra o PT. Mas votaram no terror, no pior quadrante da história da UIN, que ironizava, dava risada dos mortos. Então a questão que se coloca é civilização e barbárie. Agora, muitos
cobro do governo Lula, agora que nem começou, que não tem governo Bolsonaro. É bom lembrar que não há mais governo Bolsonaro, né? Não há mais presidente da República. Aperte os cintos, o presidente... Oficialmente é ele o presidente ainda em dezembro. Por incrível que pareça. Então, cobram coerência do Lula, mas não cobraram do Bolsonaro. Estourou o teto em 2020, 21, 22, fez barbaridades econômicas e cobram do Lula. A minha cobrança é outro sentido. Que esse governo, alguns desses nomes eu acho que poderiam ser melhores... Eu acho alguns dos nomes já indicados, mas são N vezes melhores, por exemplo, o Camilo Santana, do que qualquer ministro da Educação do Bolsonaro. Então, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. A minha crítica é no campo democrático-republicano, ou seja, eu queria gente melhor ainda, mas é inegável que qualquer um desses indicados foi melhor do que os do governo Bolsonaro. O que nós assistimos aqui no Brasil foi uma coisa inacreditável. Quando realizarmos uma simples crônica, nem uma análise histórica, sociológica, dos últimos 4 anos, dos horrores que aqui tiveram. Então, acho que a questão que se coloca é que foi muito fácil para o Lula, em 2003, eleger o presidente da Câmara. Foi muito fácil, né? Elegeu com a maior facilidade em 2003, né? Vamos lembrar, foi tranquilo. Agora ele encontrou um cenário muito difícil, mas muito pior, acho que, do que ele imaginava. Então, é necessário separar o candidato presidencial do presidente eleito. Do presidente eleito, que ainda não assumiu, porque o cenário político, eu acho que ele está vendo agora, é pior do que ele imaginava durante o processo eleitoral. Porque tem um Arthur Lira, que é de todos os presidentes da história da Câmara dos Deputados, é o mais poderoso no pior sentido da expressão, porque teve já doutor Ulisses Guimarães como presidente da Câmara, homem poderoso, mas era o outro sentido. Eu estou falando no sentido antirrepublicano, que é representado pelo Arthur Lira, que até o Lula não imaginava que ele tinha tanto poder. E as dificuldades que está tendo agora para aprovar medidas que são indispensáveis para o governo a partir de 1º de janeiro. Então, a minha leitura nesse sentido é que a exigência que seja transparente, que haja democracia, que sejam nomeados os melhores, mas eu não me esqueço que o pior quadriênio da história foi o quadriênio Jair Bolsonaro. E eu gostaria muito também que tudo o que aconteceu pudesse ser apreciado pela justiça. Felipe, eu queria só Claro. trazer um ponto, e aí é a apuração, porque faz parte do meu trabalho como analista de economia conversar diretamente com essas pessoas sempre. Como o Armínio disse ali na entrevista, ele tinha uma esperança, ele nunca teve uma promessa. Nunca ninguém chegou para ele e disse, vai ser o governo Lula 1. Ele votou pelo medo de que Jair Bolsonaro fosse uma ruptura democrática. João Amoedo, fundador do Novo, quando decidiu votar o Lula, me disse em entrevista, eu vou lembrar dos mortos da pandemia e apertar o 13. Foi isso que levou essas pessoas a votarem em Lula, pessoas que nunca votaram no PT. No caso do Amoedo, disse que já seria oposição no dia seguinte. Essa é a realidade dos fatos. Né? Isso são os fatos, os motivadores dessas pessoas que fizeram esse voto. Pedro Malan, a mesma coisa. Em nenhum momento o PT se reuniu com Pedro Malan ou fez qualquer tipo de promessa. E nem ele tinha essa ilusão. Sim, o Lula deixava nas entrelinhas que essas pessoas tivessem alguma esperança. Ele não dizia, vou acabar com a lei das estatais para tornar esse apoio inviável. Mas isso não foi o motivador. O motivador foi o desastre do governo Jair Bolsonaro e o risco democrático que ele representava. Obviamente, na história do lulismo, na história do bolsonarismo, houve diversos escândalos. Cada um, evidentemente, faz a sua avaliação, dá um peso maior ou menor. Muitas vezes a gente vê uma incompreensão muito grande de que outra pessoa possa fazer uma avaliação diferente a respeito disso. E isso gera muita discussão que talvez perdure ainda muitos anos. Mas eu vou trazer de volta aqui o Hélio Beltrão para comentar depois de todo esse apanhado aqui. Diga, Hélio. Não, eu ia dizer que tudo que foi falado aí do governo Bolsonaro, ok, não podemos esquecer que na gestão Guedes a gente está entregando pela primeira vez crescimento econômico depois de muito tempo, né? Esse ano vai ter um crescimento cerca de 3%, então volta ao crescimento, ano passado já teve. Superávit primário, que não acontecia desde, se não me engano, 2013,
né? Então, a gente tem um superávit primário que vai acontecer agora, uma dívida bruta em relação ao PIB, que é o número, atenção pessoal, é o número mais importante que o mercado olha, a trajetória da dívida bruta em relação ao tamanho da economia. Essa dívida que em final de 2018 estava em 77%, vai, segundo as estimativas, chegar no fim do ano perto de 75%, em queda. Portanto, a gestão econômica, que teve reforma da Previdência, todas as leis de liberdade econômica, todas as reformas micro que aconteceram e uma opção de outras coisas. Então, a gente também tem que colocar em perspectiva que não dá para se comparar Paulo Guedes com os ministros de Economia e Fazenda que você tinha na gestão Lula e também não com o Haddad. O Haddad, a gente está vendo aí o que ele está anunciando, o tipo de políticas socializantes, de governo grande, desconsiderando a responsabilidade fiscal, ou relevando a responsabilidade fiscal, e está aí refletido nos preços do mercado. O mercado olha para o que está sendo falado pelo futuro ministro da Economia ou da Fazenda e está dizendo, cara, isso aí não vai funcionar, isso aí, os preços, o capital vai fugir e, infelizmente, esse é o legado econômico que a gente está destruindo, um legado positivo do Guedes que a gente agora está olhando que está em risco. Muito obrigado, Hélio. Eu só queria complementar, assim, será que a gente vai conseguir, no debate público como um todo, porque eu vejo muito nas redes sociais e agora que se tem crítica ao governo Lula, aparecem os bolsonaristas dizendo faz o L, superar esse binarismo, essa coisa Lula versus Bolsonaro, e todo mundo passar a avaliar o que é certo e o que é errado, né? Essa, assim, é sempre a questão que eu coloco, porque parece que fica todo mundo muito apegado. Aí começa o novo governo, então era melhor o anterior, então... E parece que a gente não sai disso, né? E dos dois lados tem erros, tem acertos. É claro que cada um faz a sua filtragem, mas seria bom que o cidadão brasileiro se tornasse, eu acho, mais vigilante em relação a tudo que fazem no poder.